Sejam muito bem-vindos a mais um SofaCast. Hoje o assunto é polêmico, porque a gente já pensa que vai tirar o meu dinheiro das férias. Então o assunto é sobre finanças. Eu trouxe aqui uma pessoa super especial que trabalha juntamente com a Navega Trip para mostrar para vocês que a gente ganha muito dinheiro, mas agora a gente sabe administrar. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado por ter aceitado esse convite. Muito obrigado, Aline. Obrigado a oportunidade, de estar participando aqui com vocês. E será um prazer trocar essa ideia, esse network com vocês aqui hoje. O Lucas é CEO da Âmago Finanças e atua diretamente aqui na Navega Trip desde que nós fizemos essa expansão. Então, Lucas, para que essa audiência entenda o que você faz aqui, quem é você, explica um pouquinho de você para nós. Meu nome é Lucas, eu sou então fundador da Âmago Finanças, sou contador, tenho pós-graduações nas áreas de finanças e controladoria. Trabalhei aí cerca de 7 anos na área de contabilidade e controladoria em empresas privadas. E então eu senti que eu poderia mais e poderia ajudar empresários a controlar suas finanças. Foi aí então que veio o start da ideia de criar a Âmago Finanças. Que legal. Lucas, nós agentes de viagens, a gente é muito bom em ganhar dinheiro, você já acompanha um pouco ali da nossa rotina. E é assim, um pacote ali de 10, 12 mil, às vezes a gente consegue rentabilizar 3, 4 mil. Então é um fluxo de dinheiro bem alto que passa pelas nossas contas, que a gente consegue realmente captar. E a gente torra tudo, Lucas. A gente torra tudo com viagens. O que você aconselharia, por exemplo, igual você me aconselhou, o que você aconselharia para esses novos agentes de viagens que já estão entrando no mercado, por exemplo? Primeiro ponto que eu acho primordial é separar empresa e pessoa física. Esse é o ponto principal, né? É o princípio da entidade que a gente chama. Então, assim, você fatura 100, mas você não tem o 100 só para você. Você precisaria delegar quanto que seria seu particular e quanto é o seu da empresa. Entendi. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria, então, estruturar um fluxo de caixa, ter isso na tua mão, enxergar os teus gastos e os teus ganhos para aí sim ter uma tomada de decisão proativa e eficiente, né? Legal. Lucas, quando eu já comecei com a minha mãe, que ela vinha de um setor privado médico de 30 anos administrando a clínica. Então, eu acredito que eu tive muita sorte de tê-la fazendo as planilhas, enviar nota fiscal e etc. Mas nem todo mundo tem essa facilidade que eu tive. E, Lucas, como então que eu faço para separar o pessoa jurídica e pessoa física? Uma planilha, um caderninho? Os maias faziam cadernos? Como que você indica para essa pessoa? Porque ela está começando agora, antes ela recebia salário, sabe? Então, a gente vê muita dificuldade nessa questão, né, de controle mesmo do empresário quando ele inicia o negócio dele. Muitos fazem ali na cadernetinha, no papel de pão ali, né, como dizem. E assim, o que pode ser feito? De repente, contratar um pequeno ERP, algo voltado mais no celular mesmo, hoje a gente tem muita IA que faz isso e ajuda o empresário nesse sentido. Quando ele inicia, eu acho que esse seria o caminho, assim. Então, pegar pelo menos ali uma planilha ou um sistema que seja baratinho para essa pessoa conseguir fazer o que é dela e o que não é dela. Exato. Seria isso? Exatamente. E assim, por exemplo, eu colocando no meu pessoa lá atrás, né? Se eu não tivesse o que eu tive realmente de suporte. Eu tive muita dificuldade de entender o quanto eu poderia gastar daquele dinheiro. Então, por exemplo, entrou 10 mil. Eu não tenho aluguel, não tenho internet, não tenho funcionário, etc. Quanto guardar? Tipo, o que eu faço com esse dinheiro? Eu acho que essa é uma dúvida. Aí a gente torra tudo em viagem porque a gente pensa que é o mais certo, entendeu? O importante seria você, o que a gente aconselharia, você delegar. A gente fala muito na regra dos 50, 30, 20. Não sei se 50, 30, 20, nunca ouvi falar. Como é que é? Nunca ouviu falar. Então, assim, 50% do que você ganha é destinado aos seus gastos básicos e essenciais para sobreviver. Entendi. Água, luz, internet, toda essa parte, mercado, enfim. 30% você destina para o lazer, aquela questão que você falou muito de viagem, de viajar e tal. E os 20% seria para guardar, para fazer uma reserva de emergência. Hoje, a gente aconselharia a pessoa ter pelo menos 6 meses do gasto como reserva de emergência. Ah, que legal. Nunca tinha pensado nisso. Ô, Lucas, por exemplo, a pessoa tá lá no CLT dela, empresário,
quer se tornar empresário, né? E aí ela pensa, poxa, para eu arriscar no turismo, que é vendas, né? Vendas é insalubre a situação, mas, por exemplo, eu quero investir. Seriam esses 6 meses de reserva para começar a investir numa carreira na qual não me desse o custo fixo. Esse é o melhor conselho. Exatamente. Que legal. Porque muitas vezes a gente pensa, nossa, eu quero começar uma nova carreira, eu quero entrar no turismo, e ele é um mundo maravilhoso que vai dar rentabilidade, mas não é de resultado fácil, né? Acho que nada na vida é de resultado fácil, né? Agora, Lucas, a gente tem uma audiência desses pequenos que estão entrando agora. Eu falo pequenos não pelo tamanho deles, mas porque eles estão começando a jornada. Mas eu tenho também os meus grandes amigos do setor, que eles já são grandes, né? E aí, ainda assim, há essa má gestão. Por exemplo, agora que a Navega Trip está passando por essa expansão, a Amago fez total sentido para nós. Para eles, qual conselho você daria que ainda tem uma desorganização financeira para poder começar? Eu acho assim, Aline, que a gente precisa estruturar para crescer, ao invés de crescer para aí sim estruturar. Porque quando a gente começa o negócio já estruturado, é muito mais fácil você enxergar aqueles gargalos, atuar naquela questão que está te incomodando, do que do nada assim você já está grande, já está com os processos robustos e tu encontrar aquele ponto de melhoria que você de repente não enxerga no dia a dia, né? E é nesse ponto, então, que a Amago consegue ajudar o empresário nesse sentido. Porque, por exemplo, vocês não têm muito tempo para estar ali olhando uma planilha, para estar olhando um sistema, tá pagando um boleto, né? Se você quer me pôr de castigo, você fazer isso comigo. Então, assim, a Amago entra em ação junto com o empresário no background, enquanto vocês estão vendendo, procurando clientes, prospectando, a Amago está em background fazendo toda essa gestão financeira e administrativa. Então, a gente paga os boletos para o empresário, a gente estrutura um fluxo de caixa, faz a conciliação bancária, para no fim do mês, então, a gente ter os números corretos e fechando para o empresário conseguir ter um norte, ter uma visão para onde seguir e para onde melhorar. A gente passa por um fluxo que a gente vende a viagem, aí a viagem vai gerar um comissionamento. Isso é uma dúvida, inclusive, de muitas pessoas. Vocês acham que, por exemplo, a gente cobra do cliente para planejar a viagem. E ao contrário, os hotéis, a companhia aérea que nos comissionam pela venda desse produto. Então, por exemplo, chegou ali essa venda de 10 mil reais, por exemplo, eu vou ter dela 1.000 e eu preciso emitir uma nota fiscal com isso. Então, é um processo administrativo que ainda acontece pós-venda. E aí você acha que a Amago poderia ajudar nessa situação? Por exemplo, olha, daqui para frente da venda burocrática eu assumo, seria isso? Exatamente. Então a gente faz esse conjunto, né, de trabalhos. A agência trabalha até X ponto e dali para frente a Amago assumiria e entregaria a parte final. Por exemplo, faz todo o fechamento de contrato, a questão do fechamento da venda ficaria com vocês. Fechou a venda, vou precisar gerar essa nota, gerar essa venda num sistema ERP. Então, dali em diante, a Amago poderia atuar e ajudar o empresário, né? Eu sei que vai parecer besta essa pergunta que eu vou te fazer, mas é coisa de gente que sabe fazer dinheiro, não que sabe administrar, tá bom? Você acha que faz sentido, por exemplo, quando essa empresa começa a crescer, ela ter um fundo de emergência ou um fluxo de caixa? Eu acho que as duas coisas caminham juntas. 10% para cada? 50-50, vamos dizer. Legal. Porque o que acontece? Sem um fluxo de caixa, tu não vai conseguir ter a visão do teu negócio e quanto está sobrando para aí sim você conseguir fazer a sua reserva de emergência. Você vai me ver falar muito em fluxo de caixa, muito mesmo. Porque o que acontece? O fluxo de caixa, na minha opinião, é um dos relatórios assim mais importantes, o coração da empresa. Porque é a partir dele que o empresário consegue enxergar, poxa, eu estou faturando 100, eu estou gastando 50 e está me sobrando 50. Porque muitos empresários, eles confundem faturamento com lucro. Sim. E não é essa a realidade, né? Então, por exemplo, você pode faturar 100 e te sobra 70. Outros que faturam 100 e não sobra nada. Mas se você ficar focada olhando apenas, por exemplo, o teu extrato bancário, você acaba se perdendo no meio do caminho. Então, o fluxo de caixa te ajuda nessa questão. Eu tenho 100, eu estou gastando muito em marketing, eu estou gastando muito em processos administrativos aqui na minha empresa. Opa, acende um alerta, vou trabalhar nisso e vou reduzir esse custo. Quando você tem essa visão do fluxo de caixa bem definida, sobrou tanto no final do mês, você consegue organizar,
essa quantia aqui eu vou reservar para minha reserva de emergência, essa quantia aqui eu vou reservar para minha reserva de expansão, e tudo isso a gente consegue estruturar ao longo do tempo e dos insights que a gente vem trocando, né? Eu vou querer puxar um gancho aqui da amada Thaís minha também. Eu não tenho essa facilidade de guardar dinheiro. Aonde que. Isso eu não tenho, meu querido. Você pode ter certeza que metade desses agentes de viagem que estão me escutando não tem também, não. E onde eu escondo esse dinheiro de mim? Caixinha do Nubank? O cofre dentro de casa? Eu escondo debaixo da mesa da agência? Onde eu escondo isso? Porque muitas vezes, eu vi no meu relatório, por exemplo, que eu gasto muito com lanchinho, você acredita? Os clientes vêm aqui, eu compro um lanchinho. Aí o cliente vem de tarde, eu compro outro lanchinho. De repente, eu vou ter que aumentar essa venda, tá vendo muito lanchinho. Então, onde eu escondo esse dinheiro para realmente eu entender que isso não é meu, não é do meu fluxo de caixa? Isso vai muito do mindset da pessoa, né? Ih, droga. Vou ter que esconder embaixo da agência. Porque aonde você vai guardar não seria o problema, né? Eu não aconselho guardar na poupança, porque hoje a gente tem acesso a investimentos muito melhores do que a poupança e sem custo também. A própria caixinha do Nubank que você mencionou. É lá que eu escondo, mas eu sei que tá lá. Porque você consegue criar uma caixinha separada que não fica disponível, sim, né? Sim. Então isso é muito legal. A gente tem os bancos digitais que a gente consegue estar aplicando dinheiro e rendendo aí, de repente, 100% do CDI, que já rende mais do que a poupança, né? Que aí já dá um dinheirinho que nem era previsto, Exato, né? Um realzinho a mais. Exatamente. Ou até mesmo a poupança, de repente, para você ter, primeiramente, essa reserva de emergência, até a própria poupança já ajudaria, né? Porque é um dinheirinho que está ali, mas ele está disponível. Daí você deveria, de repente, guardar e esquecer o aplicativo lá, né? Não abrir mais ele, porque você vai ver aquela... Exatamente, porque você vai ver aquele saldinho ali, opa, vou gastar. Então, e a gente faz isso mesmo. É nesse sentido. Eu falo muito para o meu agente de viagens, por exemplo, principalmente que está começando ou que já opera, a gente chama de urgência. É quando eu faço tudo da agência, Exato. né? E aí eu falo, olha, você precisa, olha para você ver como vai correlacionar com o financeiro. Você precisa ter uma meta de venda, um objetivo da tua vida e uma coisa que você precisa analisar, quanto eu preciso vender para sobreviver só disso. E muita gente não faz, fica muito no automático. Na tua opinião, você acha que já faz sentido ter um Prolabore desde o início? Tipo, comecei a vender, 10% dessa venda é minha por venda ou por faturamento, porque isso é volátil, né? Tem vezes que a gente fatura 10 mil, tem vezes que a gente fatura 10 reais. Então, me ajuda a entender se faz sentido desde o começo ter esse Prolabore ou juntar o dinheiro, já que eu tenho a minha reserva de 6 meses, junto o dinheiro separado até ter um bom colchão. Eu acho que a questão do Prolabore é importante sim, desde o começo. Como eu comentei ali, né, que você crescer estruturado é mais fácil do que você estruturar quando já tiver grande. Claro que no começo, tudo que entra para a agência é da pessoa. É meu, até hoje. Tu não consegue, de repente, ter uma folga de caixa para tu conseguir, vou reservar 5 mil, 10 mil, não sei, ao mês, mas a partir do momento que vai crescendo e você coloca como meta, eu vou receber 5, vou receber 10, 15, enfim, a partir do momento que a empresa vai crescendo, a agência vai crescendo, que você não pense que aquele crescimento é seu imediatamente, entende? Então você precisaria criar essa meta. Por enquanto 5, 10 está bom para mim, a minha empresa está faturando 20, eu não vou crescer o meu Prolabore para 15. Não vou trocar de carro, mudar de casa. Exato. Ou comprar outra viagem. É tudo um planejamento. Então, se está dentro daquele 20% que a gente comentou anteriormente, show, mete ficha. Agora, você não pode atropelar as coisas e botar a sua vontade acima da empresa, porque a empresa é que vai te gerar essa renda, né? E aí você comentou ali anteriormente do eu empresa, né? Eu empresário, faz tudo. O que a gente vê hoje em dia, e que os meus clientes sempre me trazem, é que eles têm medo de perder o controle da empresa deles quando eles terceirizam essa parte financeira. Pô, Lucas, eu vou perder o meu controle, cara. Não vou poder tirar. É porque eu tiro dinheiro, né, de vez em quando. Exato. Mas o que a gente fala é que nós, né, vamos trazer, vamos ser um apoiador desse empresário, né? Então, nada que a gente vai fazer vai passar por cima da vontade do empresário. Então, ele fica mais como um papel de CEO na empresa. Então, ele deixa de fazer essa parte operacional, administrativa e financeira, e passa a delegar a parte de vendas e a parte de gestão mesmo, porque a gente consegue entregar relatórios e insights que tragam
essa questão de tomada de decisão que eu acho que é muito importante para os empresários, sejam médios, pequenos ou grandes, né? O Lucas falando assim, sabe o que eu percebo? É quando você vai olhar a fatura do cartão de crédito e fala, cara, roubaram o meu cartão de crédito, e na verdade eu era o próprio golpista. Muito bom. Lucas, pagar o imposto. A gente paga imposto sobre serviços, né? Sobre o que a gente opera. Normalmente isso impacta na cidade que a gente está, vai variar aonde cada uma dessas pessoas está. Existe sim, hoje é possível fazer um planejamento para de repente verificar se você está enquadrada no tipo de empresa correto. Muitas vezes, vamos falar do ponto de quem já está crescendo um pouco mais. Poxa, se eu migrar do simples de repente para um presumido, eu vou pagar muito mais imposto? E a realidade é que não, de repente não. Isso vai muito mesmo de um planejamento mais a fundo, entender os números, as vendas e toda a parte de planejamento. Então, muitas vezes a gente não sabe se a gente entra como MEI, como limitado. Por exemplo, eu fiz uma venda de 100 mil reais. Aí, nossa, eu vou ter que passar para o MEI. Aí eu tenho que explicar muitas vezes para esses alunos que não, é você faturar os 100 mil reais lucro bruto para você, aí sim você enquadra em outro. Praticamente isso. Quando eu vou começar a abrir, o que você aconselha? MEI? O MEI vai muito do faturamento, né? Você comentou ali que fatura 100 mil. Se esse 100 mil já for na nota fiscal, muito dificilmente a pessoa vai conseguir, de repente, ser um MEI por muito tempo, porque o MEI é 81 mil reais por ano, né? 6.800 por mês. Então, de repente, tu já passar a ser um Simples Nacional, faria mais sentido nesse momento. Eu confesso para você que eu fui ambiciosa, tá? Eu já meti um limitado. Não, mas a parte limitada, aí já é outra vertente. Porque eu jurei que eu ia fazer um monte de evento, entendeu? Essa era a ideia. Porque a questão da limitada é assim, você pode ser um EIRELI, que é uma empresa de uma pessoa só, uma limitada, onde você e mais alguns sócios constituem essa empresa, a SA, enfim, que vão para frente. E a questão do simples é o regime tributário mesmo, né? Então, você é MEI, beleza? Depois você passa a ser do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, que aí é grandes empresas, né? Qual que é o maior erro que você vê que, por exemplo, as pessoas que te procuram, né? As empresas que te procuram. O meu erro não é para explanar, hein? Qual que é o maior erro que você vê que essas empresas, na hora que elas estão começando, que elas enxergam, que você enxerga e fala, você está errando nisso. Dá para entender, né? Um comportamento. Sim. O primeiro erro é aquele que a gente vinha comentando, que é a questão de não separar a pessoa física da jurídica. O erro de repente, ter medo de delegar funções e ficar tudo embaixo do eu empresário. Então, você vai começar a crescer, você precisa aprender a delegar funções para você ter tempo de crescer. E a questão também de não ter um controle financeiro, né? Um planejamento financeiro efetivo. Legal. Eu, por exemplo, agora me explanando eu mesmo, um dos meus maiores erros são todos esses que você falou. Simples e tá assim. Tudo certo, tá? Eu junto a conta física, de repente eu comprando um lanche no meu Nubank, hoje eu fiz isso, tá? Me desculpa, vou lá colocar lá certo no aplicativo. Ô, Lucas, mas as pessoas, por exemplo, antigamente, a minha crença é que era mais barato ter uma pessoa central aqui dentro da minha empresa fazendo isso, pagando um funcionário, igual eu comentei contigo, né? Que eu venho do começo com a minha mãe. E eles não imaginam que, às vezes, a maior inteligência financeira seria contratar e delegar uma empresa como a Abago, por exemplo. Exatamente. O que acontece? Hoje, para você contratar uma pessoa, a gente sabe como é que está. 5 mil conto. Exato. E o mercado, né? Hoje, para contratar uma pessoa é muito difícil. Dessa pessoa ficar na sua empresa, dela acreditar na cultura da empresa, permanecer. Ficar com medo dela fazer um Pix. Exato. E aí, assim, a parte da terceirização financeira, do BPO financeiro, muitas vezes ele se torna mais atrativo porque ele acaba sendo 50% mais em conta do que você ter um CLT dentro da empresa, com a segurança que você vai ter um profissional capacitado e qualificado para aquela função, e ainda a questão de estar seguro, porque vai ter um contrato de prestação de serviço, tudo anotado, registrado, sem burocracias e sem problemas, né, vamos dizer. É legal, porque, por exemplo, hoje eu faço um gasto, a gente tem o aplicativo lá, eu coloco o aplicativo lá e depois você me conta que eu estou gastando mais com isso, mais com aquilo, e aí o poder de decisão ainda é meu. Então, é essa questão do medo de delegar, pensando que você vai tomar as decisões para onde vai o meu dinheiro, mas não, você está me apresentando os indicadores, os dados. Exatamente, os indicadores, os dados para você, então, ter, né, essa tomada de decisão. A gente traz os insights,
necessários para você, mostra a situação real da empresa. Muitas vezes não fique chateada comigo, porque eu vou mostrar, vou pegar no pé, vou puxar a orelha, mas é porque a gente quer de fato que a empresa cresça. Quando a empresa cresce, o BPO cresce. Então, é uma roda, um mundo assim. Ecossistema, né? Exatamente, o ecossistema que todo mundo vai se ajudando e crescendo junto, né? Você mencionou ali da questão do aplicativo. Então, hoje a gente tem um aplicativo no qual, você foi lá, tomou um cafezinho. Você falou que gastou muito com cafezinhos, né? Então, tomou um cafezinho, pega o celular, puxa o celular, bate uma foto desse cupomzinho, me manda já no próprio aplicativo, eu recebo aqui, já lanço no RP para você. No final do mês tu vai saber, poxa, Lucas, eu gastei tudo isso de cafezinho. Então, é toda essa questão que a gente automatiza os processos para ficar fácil para o empresário, né? Tá controlando essas questões. Lucas, eu acho que eu achei uma trava. É o medo de saber o quanto a gente está gastando com o cafezinho. Isso é normal. A maioria tem essa trava e esse medo. E muitas vezes. A gente não quer olhar, né? Exato. O empresário, às vezes, se cega para pensar que a empresa dele tá bem e no fim do dia, poxa, não faturei, eu não tive o lucro necessário para ser sustentável, né? Nossa, eu confesso para você que quando eu fui começar a estudar qual era a margem de lucro de cada venda, eu me assustei do quanto é baixa. Se for parar para comparar tudo que a gente precisa operar por trás. E aí sim eu comecei a melhorar a rentabilização a partir daí. Então, sim, você não vai conseguir dar um norte para tua empresa sem saber os indicadores financeiros dela, né? Isso mesmo. Legal. Então hoje a gente entrega ali indicadores de gestão, seja ele a questão da margem de lucro que você mencionou, a margem de contribuição, ou seja, quanto que sobra para a tua empresa do faturamento menos os custos, para tu quitar as tuas despesas e custos fixos, ao ponto de equilíbrio que hoje, para você ter uma ideia de quanto que eu preciso faturar para pelo menos se manter no 0 a 0. A partir dali a gente consegue fazer um planejamento. Lucas, a minha ambição é ter 10% de lucro. Quanto que você vai precisar faturar e receber para chegar nesse 10%? Então esses indicadores te ajudam a chegar nesse ponto. Tem alguma além da Navegatrip, assim, não é para me explanar, tem algum além da Navegatrip que você lembra, assim, que foi um case para você, que você pegou, assim, tava no papel e que você transformou e falou, nossa, a partir daí essa empresa tomou um rumo legal? A maioria, na verdade. Porque o perfil das empresas que procuram BPO são parecidos. Então, as empresas, são empresas pequenas ou empresas que estão começando a expandir a operação, e aí anotava no papelzinho de bolo, anotava no Excelzinho. Sim. Aquele Excel de cada... O guardanapo. Aquele Excel de que cada coluna é um dia vai pagar e tem que lembrar de abrir. Então, assim, hoje eu atendo nicho de empresas de turismo, empresas de marketing, empresas de tráfego pago, empresas relacionadas a fotógrafos. Então, todo esse nicho, principalmente de prestação de serviço, é que sofre com essa mesma questão que você comentou ali. É que a gente é bom em fazer dinheiro e gastar o dinheiro. Exato. E não de organizar o dinheiro. Lucas, eu posso fazer propaganda de você e você não vai abandonar a Navegatrip se essa galera vir? Pode, sem problema nenhum. Tá bom, aí sim. Você vai aqui, né? Porque ela já queria a Amago toda aqui dentro. Então, me ajuda, como é que essas pessoas podem te encontrar, como é que elas podem ter acesso, que eu sei que você cria também conteúdos, você explica ali nas suas redes sociais muita coisa, muita informação. Então, ajuda essa pessoa a te encontrar. Então, hoje a gente tem a nossa rede social, a gente tem um site também, Amago Finanças, só me procurar lá no Instagram ou no Facebook e a gente está pronto para ajudar. Alguém que é aluno da Aline, que conhece, que é um mentorado dela e falar que me conheceu a partir dela, a gente vai conseguir uma condição especial e vou fazer uma consultoria gratuita, inclusive, para eles. Não, vocês vão lucrar demais. Vou pensar nesse caso. Lucas, muito obrigado por esse bate-papo. É um bate-papo desconstruído sobre finanças, porque realmente é uma dor. A gente tá rindo aqui, mas só Deus sabe quanto a gente vai chorar depois. Exatamente. Mas que realmente eu sou grata por você ter trago esse rico conhecimento pra galera. Eu que agradeço a Aline pela oportunidade e tamo junto, vamos lucrar, né? Bora, seja bem-vindo. Obrigado. Tchau, pessoal. E se vocês tchau. não estiverem curtindo, eu sei. Eu tô vendo as visualizações, eu não tô vendo a mesma curtida. Tchau, obrigada, até a próxima.